Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. O ano está quase acabando, hein? Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente começa essa edição atualizando o estado de saúde do presidente Lula, que passou por uma cirurgia na última segunda-feira à noite em São Paulo, após uma hemorragia intracraniana, considerada pelos médicos do presidente um evento tardio do acidente doméstico sofrido por Lula em outubro. O segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês foi divulgado no fim da manhã de hoje. E o Diego Freitas tem os detalhes. Boletim médico divulgado nesta quarta-feira pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece internado na UTI, unidade de terapia intensiva, para tratamento de uma hemorragia intracraniana. Segundo o boletim, o presidente evolui bem no pós-operatório, está lúcido, orientado e conversando. A equipe médica informa ainda que Lula passou a noite sem intercorrências e segue com um dreno instalado enquanto aguarda exames de rotina. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. E o setor de serviços cresceu 1,1% no mês de outubro, segundo a pesquisa mensal divulgada hoje pelo IBGE. Ariane Póvoa tem as informações. Em outubro, o volume de serviços do país cresceu 1,1% frente a setembro, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor renovou o ponto mais alto da série histórica e está 17,8% acima do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020. A alta do mês foi puxada principalmente pelos serviços de transportes, que cresceram 4,1%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta quarta-feira, dia 11, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outro setor em alta foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 1,6%. As outras 3 atividades econômicas mostraram taxas negativas. Informação e comunicação, com menos 1%, outros serviços, menos 1,4%, e serviços prestados às famílias, menos 0,1%. Na série com ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu em 22 das 27 unidades da federação. Os impactos positivos mais importantes vieram de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Já o Rio de Janeiro exerceu a principal influência negativa do mês, seguido por Amazonas e Piauí. As atividades turísticas cresceram 4,7% em outubro e alcançaram um novo patamar recorde. Os resultados detalhados da pesquisa estão disponíveis em sidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Você viu aí que a Ariane falou, né? O setor de serviços engloba vários setores, né? Na verdade, assim, em termos de setor, ele é um dos 3 setores da economia. Tem o primário, que é a agricultura, né? Agropecuária, extrativismo. O secundário, que é a indústria. E o setor terciário, que é exatamente o setor de serviços. Ele não produz bens, mas é considerado muito produtivo, porque gera riqueza, que permite a aquisição de outros bens. E como a Ariane falou, aí cabe transporte, turismo, comunicação, serviços financeiros. Está crescendo, isso é boa notícia, né? Você se lembra daquele acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, finalizado depois de 25 anos de negociações na semana passada? A gente explicou tudo para você aqui no Assunto Federal, né? Pois é, como fruto desse acordo, a Apex Brasil prevê um aumento de 7 bilhões de dólares nas exportações num curto prazo, o que deve beneficiar a economia brasileira em até 10 anos. Diego Freitas volta com essa notícia para a gente. Com o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, anunciado na última sexta-feira, dia 6, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil,
projeta um aumento de 7 bilhões de dólares nas exportações brasileiras para o mercado europeu no curto prazo. Estimativa da agência é que o aumento nas exportações seja impulsionado pela eliminação tarifária prevista no tratado, que levou 25 anos para ser concluído. O acordo prevê isenção de acesso aos mercados europeus para 97% dos bens industriais e para 77% dos bens agrícolas do bloco sul-americano em 10 anos. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. Esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia representa uma oportunidade histórica no mundo, para aprofundar as relações comerciais e econômicas, principalmente entre os dois blocos, naturalmente, Mas o acordo enfrenta desafios e críticas, A sua implementação ainda depende de negociação, da capacidade dos países membros de superar as divergências e encontrar soluções que beneficiem a todos. Por exemplo, a França tem medo da agricultura brasileira, entrar lá forte com carne, com vegetais e tal, enfim, é muita negociação ainda que vai acontecer e a gente vai estar acompanhando tudo aqui. Um programa que oferece atendimento psicológico para policiais em vários estados do país ultrapassou 3 mil atendimentos. É o Escuta SUSP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com universidades federais. Quem conta mais sobre o programa é Matheus Ferraz. Presente em 10 estados e no Distrito Federal, o programa Escuta SUSP já realizou mais de 3 mil consultas psicológicas com profissionais da segurança pública. O projeto, lançado em maio de 2024, tem como objetivo principal reduzir o sofrimento psíquico dos agentes. Outro foco é fundamentar estudos para a produção de um protocolo psicoterápico com 3 abordagens: acolhimento para suprir questões pontuais em poucas sessões, psicoterapia e intervenção em casos mais graves, como quando é identificado o comportamento com tendência suicida. O Escuta SUSP é resultado de uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com universidades federais, sob a coordenação da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma instituição referência em prevenção ao suicídio. A diretora do Sistema Único de Segurança Pública, órgão integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Isabel Figueiredo, comenta o programa. O projeto Escuta SUSP possibilita que os profissionais de segurança pública tenham acesso ao cuidado a uma das coisas que mais importa, que é a sua saúde mental. Procurar ajuda em saúde mental é um ato de muita coragem e a gente precisa estimular que os nossos policiais procurem esse tipo de auxílio sempre que acharem necessário. Para participar, o policial deve acessar a página do Escuta SUSP no portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Escuta SUSP já está disponível para servidores de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Há previsão de expansão para outras unidades da federação a partir de janeiro de 2025. De Brasília, Matheus Ferraz. E olha só que bacana, hein? Dados do Ministério da Saúde mostraram que o Brasil está próximo a alcançar a meta de vacinação contra o HPV. As doses aplicadas da vacina HPV aumentaram mais de 42% entre 2022 e 2023. Vamos saber mais com Thaísa Vitória. O Brasil está próximo de alcançar a meta de vacinação contra o HPV, sigla em inglês para papilomavírus humano, segundo dados do Ministério da Saúde. O HPV é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. O objetivo do Ministério é chegar a 90% do público-alvo, composto por meninos e meninas de 9 a 14 anos. O resultado é uma continuação do que já vinha ocorrendo nos últimos 2 anos. No ano passado, quase 85% do público-alvo já tinha sido imunizado. As doses aplicadas da vacina HPV aumentaram mais de 42% entre 2022 e 2023. Em adolescentes com 14 anos, a cobertura vacinal passou de 96%. Já no público masculino, o incremento chega a 70%. Isso se deve ao fato das meninas se vacinarem mais, uma vez que o HPV é o principal causador do câncer de colo de útero.
Apesar da repercussão grave mais frequente do HPV ser o câncer de colo de útero, a infecção pelo vírus também pode causar câncer no pênis, ânus, boca e garganta. Além disso, a principal via de transmissão do vírus é a sexual. Por isso, a imunização dos meninos também é essencial para evitar a disseminação do HPV. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Olha, eu estava conversando, ó, como se fosse uma amizade. Eu estava fazendo uma entrevista com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e ela estava explicando para a gente que esses índices de vacinação estão sendo recuperados, né? Quer dizer, é uma boa notícia. Já teve a certificação de novo aí do sarampo, a questão da poliomielite também está bem protegida no Brasil. Essa notícia dá conta, então, desse aumento aí da vacinação do HPV. E por que estava caindo? A ministra disse, fake news. Ficam inventando história que se tomar vacina vai virar jacaré e não sei o quê. Infelizmente tem gente que acredita nessas coisas. É impressionante. E aí não leva os meninos para vacinar. Nesse aqui da HPV, como é uma questão de doença sexualmente transmissível, só que quem tem que tomar a vacina é jovem, é novinho, é de 11 anos e tal. Né? Tem um período agora que eu não me recordo aqui de cabeça, mas é por aí, por volta dos 11 anos. Aí tem pai que fala, não, porque não tem nada a ver, meu filho de 11 anos não faz sexo, não vai fazer e não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso, gente. Isso aí é ignorância, né? Desculpa a palavra. Quer dizer, você tem que prevenir o organismo desde cedo e tem uma época certinha para a vacina cumprir toda a sua função de proteção total, né? Então, boa notícia também, aumentando mais de 42%, então, as doses aplicadas de vacina HPV. A aprendizagem profissional bateu recorde no Brasil. Mais de 647 mil jovens foram inseridos no mercado de trabalho em outubro, como foco na inclusão social e na qualificação profissional. Lademir Filipim. O Brasil registrou em outubro o maior número de jovens aprendizes no mercado de trabalho desde a criação da Lei da Aprendizagem, com 647.469 inscrições. De janeiro a outubro deste ano, mais de 91 mil jovens foram contratados, aumento de 12,29% em relação a igual período do ano passado. Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. A maioria dos aprendizes cursa o ensino médio e 51,8% das contratações foram de mulheres. A indústria se destacou como o setor que mais contratou, com 36.480 vagas preenchidas. Vale ressaltar que a Lei da Aprendizagem, criada em 2000, foi aprimorada em 2023 para priorizar jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social, como aqueles resgatados do trabalho infantil ou egressos de medidas socioeducativas. Para o Ministério do Trabalho e Emprego, o recorde reforça o compromisso com a fiscalização e o fortalecimento do programa, que une qualificação profissional, direitos trabalhistas e continuidade dos estudos. Para 2025, a meta é ampliar ainda mais as oportunidades para jovens, garantindo uma formação de qualidade alinhada às demandas do mercado. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim. Olha aí que legal, mais jovens no mercado de trabalho, o jovem aprendiz, isso é importante, né? Mas, por outro lado, infelizmente, ainda tem gente que quer roubar a infância e a juventude do nosso país com a exploração de mão de obra escrava. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego está na cola aí dos responsáveis por essas práticas. Estefânia Lima conta pra gente. Entre o final de novembro e o início deste mês, a Paraíba foi alvo de 2 operações do Ministério do Trabalho e Emprego para combater o trabalho infantil e condições análogas à escravidão. Na capital João Pessoa, em Campina Grande e em Bahia, 111 crianças e adolescentes foram retirados de trabalho infantil em feiras livres e mercados públicos. As vítimas, com idades entre 7 e 17 anos, exerciam atividades perigosas, como carregamento de mercadorias e manuseio de ferramentas cortantes. Muitas enfrentavam jornadas exaustivas e estavam fora da escola. Os menores foram encaminhados à rede de proteção social.
Os adolescentes com mais de 14 anos terão acesso a programas de aprendizagem profissional. Outra operação que começou dia 2 de dezembro e terminou nesta quarta-feira, dia 11, resgatou 36 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Mamanguape e João Pessoa. Eles trabalhavam em pedreiras e obras públicas sem direitos básicos, expostos a condições insalubres e perigosas. Os alojamentos dos trabalhadores eram precários, com fiação exposta, sem água potável, higiene ou sanitários. 3 menores de idade também foram resgatados em situações de trabalho proibido. De acordo com o Ministério, os empregadores foram notificados a regularizar vínculos e pagar verbas rescisórias, num total de R$ 183 mil. Termos de ajuste de conduta também foram firmados com o Ministério Público do Trabalho para evitar novas infrações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo site IP em ip.st.trabalho.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Sabe aquele ditado que o seguro morreu de velho? Pois é, o tipo de coisa que a gente contrata, torcendo para não precisar usar, né? Agora você que está em dia com seu seguro ou você que pretende fazer um seguro, presta atenção. Foi sancionada a nova lei de seguro no Brasil. Lademir Filipim volta com essas informações para a gente. A lei que prevê novas regras para os contratos de seguro no Brasil foi sancionada e publicada nesta terça-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. Conhecida como Marco Legal dos Seguros, a legislação estabelece normas claras para os contratos e adota um modelo dual que combina a lei com a atuação da autoridade reguladora. Com essa medida, o Brasil se alinha a países como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Japão, cujas reformas dos arcabouços jurídicos impulsionaram o crescimento econômico do setor. Além dos ganhos econômicos, o novo Marco Legal trará mais segurança e transparência para os consumidores, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, como seguro de automóveis e de vida. Segundo o superintendente de seguros privados, Alessandro Octaviani, a atual lei é uma conquista importante para todos os integrantes do mercado, como seguradores, segurados, corretores, resseguradores e outros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Você sabe o que é o ressegurador? É o cara que faz o seguro do seguro. O cara não, né? Porque é uma empresa, né? Faz o seguro do seguro. Às vezes o seguro é tão alto, né? Arriscado, que ele precisa ter outras empresas por trás, seguradoras também protegendo. Só uma curiosidade. Vamos lá, vamos falar de meio ambiente. O novo Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, lançado ontem pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, pretende restaurar 12 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030. O plano faz parte do compromisso brasileiro no Acordo de Paris. O MMA e o BNDES vão destinar R$1 bilhão do Fundo Amazônia e Fundo Clima para viabilizar as ações. E 3 editais da iniciativa Restaura Amazônia também estão selecionando, na verdade, projetos de restauração em 7 estados da Amazônia. Mais informações sobre esses editais em gov.br/MMA. E agora é oficial, a Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem data marcada, de 24 de junho a 25 de julho de 2027 aqui no Brasil. Estefânia Lima conta pra gente. A FIFA anunciou nesta quarta-feira o cronograma oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O torneio vai acontecer de 24 de junho e 25 de julho de 2027. A previsão é que as cidades sede sejam anunciadas no início de 2025. Esta é a primeira vez que a competição será sediada na América do Sul. Para o governo federal, esse marco reflete o esforço em trazer o evento para o país e reconhece a infraestrutura completa do Brasil para sediar o evento. Ao todo, 32 seleções vão disputar o torneio. Como país sede, o Brasil já está automaticamente classificado para a competição. As demais vagas vão ser definidas por meio de torneios classificatórios organizados pelas confederações continentais. A expectativa do Ministério do Esporte é de que essa edição da Copa Feminina de Futebol ultrapasse a marca inédita de 2 milhões de torcedores nos estádios, com um público total estimado em 2 milhões e 300 mil.
Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E olha, em maio desse ano, para incentivar a candidatura do Brasil para a Copa Feminina de Futebol, o Ministério do Esporte lançou a campanha Está Tudo Pronto, estrelada por jogadoras destaque da seleção. Uma delas é a atleta Cristiane. Vamos ouvir para encerrar o nosso giro de notícias de hoje. Está tudo pronto. Que venha a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027. E com ela, oportunidades de vida para milhares de cristianes do nosso país. Saiba mais sobre as ações para o futebol feminino em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Vem com fé. Brasil, uma escolha natural. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé Alves. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 40 a 95%. Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 50 a 100%. Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura marca a mínima de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 50 a 90%. Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 19 e 31 graus e a umidade do ar é de 40 a 100%. Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com muitas nuvens, com pancadas e chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à parte da tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 40 a 80%. Macapá, no Amapá, tem muitas nuvens com pancadas e chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 65 a 95%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. A umidade relativa do ar marca de 50 a 90%. Duartina, em São Paulo, comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas e chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 27 graus. A umidade do ar vai de 60 a 100%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 20 graus, com umidade que varia entre 40% e 90%. Jaguaruna, em Santa Catarina, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 25 graus. A umidade do ar gira em torno de 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de dezembro.
com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, olha, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje. Parabéns para Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, Duartina, em São Paulo e Jaguaruna, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. Vou abrindo aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Em Sidrolândia, o pessoal lá mexe muito com a agropecuária, né? Esse ano já teve, olha só, 685 milhões de reais já foram liberados para o financiamento da produção agropecuária lá em Sidrolândia e 9 milhões e 800 mil para os agricultores familiares via Pronaf. Em Cerro Corá, Rio Grande do Norte, o negócio já é invertido. Foram 200 mil para a agropecuária e mais de 4 milhões de reais para os agricultores familiares. Duartina, em São Paulo, já foi capital da seda na época da Guerra Mundial, forte na citricultura aí, terra da laranja, tem projeto moderno de papel e celulose por lá. Duartina recebeu esse ano 9 milhões de reais em crédito produtivo ao setor privado via bancos federais. 2 milhões e 800 mil reais via Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, uma linha de crédito aí do governo federal que oferece empréstimos para micro e pequenas empresas. O Pronamp, a gente lembra aqui, foi criado em 2020 para ajudar os negócios durante a pandemia da Covid-19. O objetivo era evitar demissões e fechamento de empresas, né? Mas depois o programa se tornou uma política oficial de crédito permanente e está funcionando. Duartina recebeu aí 2 milhões e 800 mil reais este ano. Jaguaruna, em Santa Catarina, tem IDH alto 0721. Cidade das Praias está cadastrada no mapa do turismo na região Encantos do Sul. Lá tem obra de infraestrutura turística com o apoio do governo federal e 19 empreendimentos registrados no Cadastur. Já recebeu 27 milhões e 800 mil reais em créditos produtivos ao setor privado por conta dessa movimentação lá em Jaguaruna, Santa Catarina. 4h27, você ainda vai ouvir no nosso assunto federal hoje o que toca na esplanada. Tem música para você. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa. Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. É isso aí, pessoal, estamos aguardando a sua mensagem, hein? Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipinho. Vamos seguir com o nosso assunto federal em Brasília, 4h30. Momento Entrevista. O ano está quase acabando, mas ainda há tempo de pagar aquela dívida que você ou sua empresa tenham com autarquias e fundações públicas federais. O programa Desenrola oferece condições especiais para pagar, por exemplo, multas com órgãos como IBAMA, DENIT e agências reguladoras. Os interessados podem aderir até o dia 31 de dezembro. Quem explica melhor essa oportunidade é o advogado-geral da União, Jorge Messias, que conversou comigo e com a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann. Vamos ouvir. Vim aqui anunciar uma boa notícia, uma excelente notícia, na verdade, que é o Desenrola Agências, um programa que a Advocacia Geral da União anuncia desde o mês de outubro de 2024, que concede descontos muito vantajosos àquelas pessoas físicas e também às empresas, pessoas jurídicas, que têm dívidas com as autarquias e fundações federais. Muitas empresas, muitas microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, associações de classe, santas casas, escolas, acabam tendo dívidas com INSS, com o IBAMA, com a ANS, com a Anatel, enfim, dívidas não tributárias com as nossas autarquias, as agências reguladoras. E por conta deste processo de não pagamento, nós passamos a ter um valor a receber da ordem de quase 300 bilhões de reais. O que é que o governo fez para facilitar a vida das empresas e facilitar a vida das pessoas? Nós negociamos e conseguimos construir um grande programa chamado Desenrola Agências, que dá desconto de até 70% para quem aderir ao programa. Luciano, até quando as pessoas podem aderir a esse programa? Até 31 de dezembro de 2024. Então, está lá no site da Advocacia Geral da União, www.agu.gov.br, um link com todas as explicações, as pessoas podem entrar e aderir para fazer jus aos descontos. Perfeito. Ministro, além do desconto de até 70%, como o senhor disse, quais outras vantagens os interessados podem ter para quitar as dívidas? Abatimento de juros, de multa, parcelamento que pode ir até 145 meses, a depender da pessoas físicas ou jurídicas, se for Santas Casas de Misericórdia, micro e pequena empresa, empresas de pequeno porte, o prazo é de 145 meses. Portanto, são condições muito facilitadas para que as pessoas desenrolem a sua vida, para que as pessoas possam regularizar seus compromissos com o Estado brasileiro. A gente está falando de que tipos de dívidas são mais comuns, ministro? Multas, por exemplo? Multas que pessoas físicas, por exemplo, levaram do IBAMA, no ICMBio. Questões que as empresas muitas vezes têm regulatórias com a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tem muitas dívidas de empresas no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, na CVM, muitas pessoas físicas têm dívidas com a CVM. O maior volume de multas hoje está no IBAMA, cerca de 30 bilhões de reais está no IBAMA, mas tem um valor muito grande também na Anatel, 24,7 bilhões de reais. Também tem um valor muito significativo no CAD, 4 bilhões de reais. Portanto, quem tiver dívida com essas autarquias pode entrar no site da AGU, acessar o programa Desenrola e facilitar aí a sua forma de pagamento para que ela possa regularizar seus compromissos com o Estado brasileiro. Perfeito. Ministro, vamos mudar um pouco de assunto. Uma pesquisa avaliou a opinião dos brasileiros sobre a democracia. Foram entrevistadas 3.000 pessoas. 81% responderam que a democracia pode ter problemas, mas é o melhor sistema de governo. Qual a percepção dos brasileiros em relação a esse tema? Olha, o Observatório da Democracia, que é uma instituição apoiada pela Advocacia Geral da União, realizou essa pesquisa, está disponível a todo o público, como você citou, e os dados são muito interessantes. Há claramente na pesquisa ali uma compreensão de que a sociedade brasileira apoia fortemente a nossa democracia, rejeita veementemente qualquer tentativa de abalo à democracia brasileira, rechaça, como rechaçou pelos dados da pesquisa mais de 70%, qualquer tentativa de golpe que abale a democracia, como nós tivemos no dia 8 de janeiro, e os episódios das investigações da Polícia Federal estão aí à disposição da sociedade para avaliação pública. Portanto, o resultado da pesquisa é muito favorável. A população brasileira, a sociedade brasileira, ela é defensora da nossa democracia.
Agora, ministro, 67% dos entrevistados também acreditam que a gente já trilha uma parte importante do caminho para a democracia ideal, né? O que tem a melhorar, o que foi apontado nessa pesquisa? Existem muitas questões que a liberdade democrática oferece que precisa ser oferecido para a sociedade brasileira. A pesquisa revelou que questões como saúde, educação, segurança pública são elementos fundamentais para que, de fato, a sociedade brasileira possa se sentir representada neste processo democrático. Então, a pesquisa traz pistas importantes que poderão ser utilizadas pelos gestores públicos para a construção de políticas públicas, para debate pela academia, pelo parlamento, poder judiciário, poder legislativo, enfim. Toda a sociedade tem à sua disposição um elemento poderoso de dados para a construção de uma reflexão e melhoria e, obviamente, o fortalecimento da democracia no Brasil. Bom, liberdade é um tema associado à democracia, né? E a saúde e a educação têm um grau de mobilizar as pessoas de acordo com a pesquisa. O que isso representa, ministro? Isso representa que a sociedade quer discutir temas como justiça social, como igualdade, como diversidade, como liberdade. A Constituição fala que o Brasil está constituído uma sociedade livre, justa e solidária. Nossos valores fundamentais são valores sociais do trabalho e livre iniciativa, dignidade da pessoa humana. Portanto, a democracia ela nunca está isolada dentro de um sentido em si mesmado. Ela sendo um princípio continente, ela deve irradiar outra gama de interesses da sociedade, como que você citou, Luciano. A liberdade, a justiça, a equidade, diversidade, essas questões que o governo tem trabalhado como igualdade salarial, como diversidade, igualdade de gênero e de oportunidade, inclusão educacional, como o governo agora fez com o programa Pé de Meia. Todas essas questões que nós estamos trabalhando sob a liderança do presidente Lula. Demonstra, né, ministro, que democracia é mais do que apenas votar periodicamente, né? Democracia é as pessoas conseguirem participar mesmo da vida pública, das discussões públicas do país. Exatamente. A pesquisa revelou que as pessoas discutem pouco política. E é importante que a gente reflita e pense na construção de instrumentos, de mecanismos para que as pessoas possam discutir mais sobre política, sobre o seu dia a dia. As pessoas discutem muito política com as famílias, mas no geral é pouco. Então a gente precisa extravasar essa discussão, porque pode ser uma pista para fortalecermos a democracia no Brasil. Políticas públicas, ministro? Políticas públicas, enfim, questões relacionadas à saúde, à educação, ao debate atual, por exemplo, sobre liberdade nas redes sociais, que é um tema importante. Eu fiquei surpreso e feliz. 70% dos que responderam à pesquisa apoiam a regulação das redes sociais. É importante que esse dado chegue ao legislativo, que analisa hoje um projeto de lei de combate às fake news e regulação das redes sociais. Ouvimos aí agora a entrevista com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Para você ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Para vencer o vírus do preconceito e da desinformação, algumas verdades precisam ser ditas sobre o HIV. HIV e AIDS são a mesma coisa? Não! O HIV é o vírus causador da AIDS. A AIDS é a doença causada pelo HIV. É possível viver bem com HIV? Claro, e muito bem. O que não é possível é viver com preconceito e a discriminação. HIV espalha pelo ar, toque ou compartilhamento de objetos? Não. Mas pelo ar dá pra pegar gripe, hein? O que é igual a zero? É quando o HIV fica indetectável com zero risco de transmissão, igual a mim, que há 17 anos estou indetectável. Meus filhos vão ter HIV? Gente, os meus não têm. Com o tratamento correto e contínuo, você zera o risco de transmissão. Ter conhecimento sobre o assunto é também uma forma de prevenção. Procure uma unidade de saúde para tirar suas dúvidas sobre a prevenção combinada do HIV. HIV é sobre viver, conviver e respeitar. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Hoje é quarta-feira, meio da semana, dia de saber o que toca na Esplanada. Nosso quadro musical para deixar as tardes mais leves aqui na Rádio Gov. Dessa vez a gente recebeu um pedido do ministro Wellington Dias, do MDS. Roda aí o pedido e a música do ministro, Zé. Olá, Luciano Seixas. Meu abraço aqui para todos os ouvintes e aqui a toda a equipe. Aqui eu quero pedir uma música e eu sou romântico. As canções que você fez para mim, e é cantada por Maria Bethânia, que aí, ó, é lindo, lindo, lindo.
Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Você disse tantas vezes que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Você disse tantas vezes que me amava tanto, tantas vezes eu enxuguei o teu pranto, e agora eu choro só, sem ter você aqui. Assunto Federal. 2 projetos foram criados para agilizar a gestão da atividade de mineração e de recursos minerais brasileiros. Depois de ouvir a música do ministro, vamos ouvir o som da indústria. Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e a Agência Nacional de Mineração, a ANM, anunciaram em 3 de dezembro o lançamento de 2 projetos estratégicos para o setor de mineração com uso de tecnologia. As medidas, que recebem um aporte de 10,2 milhões de reais da ABDI, vão promover soluções em inteligência artificial e a modernização administrativa e normativa da ANM. O primeiro projeto, de inteligência artificial, vai promover melhorias expressivas nos fluxos internos da agência reguladora com a análise automatizada de 40 mil processos minerários, que vai agilizar a tomada de decisões, as avaliações e respostas da agência reguladora ao setor produtivo.
O segundo, de modernização administrativa e normativa, vai dar suporte técnico para a revisão e otimização de macroprocessos críticos da ANM, com auxílio da Fundação Dom Cabral, contratada para a análise de 135 resoluções e 15 portarias. Segundo o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, os projetos vão contribuir com um ambiente de negócios mais competitivo, reduzindo o custo Brasil e facilitando investimentos no setor. A única forma que a gente tem de dar um salto de desenvolvimento que o Brasil exige é também reduzindo o custo Brasil, reduzindo a burocracia, acelerando os processos nossos todos de regulação, para que o investimento privado possa se dar de maneira mais ágil, mais rápida. A parceria da ABDI com a ANM integra o programa Destrava Brasil, que apoia agências reguladoras na implantação de soluções tecnológicas que modernizem seus processos internos e sistemas, eliminando gargalos e garantindo respostas mais rápidas ao setor regulado. E a Amazônia vai ganhar inovação. É isso mesmo, a ABDI e a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos acabaram de assinar um convênio para estruturar um hub de bionegócios e inovação no Centro de Bionegócios da Amazônia, em Manaus. O convênio assinado, que prevê o aporte de 2,8 milhões de reais, vai estabelecer um ambiente de colaboração entre empresas, centros de pesquisa, associações de produtores e agências de fomento por meio do compartilhamento de recursos e conhecimentos. Entre as principais iniciativas do Hub estão o planejamento da infraestrutura necessária, a mobilização das partes interessadas, a troca de tecnologias e o apoio à captação de recursos. Tudo isso para fomentar tecnologias voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais, fortalecer negócios locais e gerar emprego e renda para as comunidades. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais. Momento Serviço. Agora em dezembro, quase 5 milhões e meio de famílias vão receber o Auxílio Gás, um total de 16 milhões e 900 mil beneficiados. O Nordeste é a região com maior número de auxílios para o gás de cozinha, seguido do Sudeste. Ao todo, o investimento do governo federal no programa este mês supera 570 milhões de reais para todo o país. E atenção, beneficiários do Bolsa Família. Os pagamentos do benefício continuam nesta quinta, agora para aqueles com o número de identificação social, o NIS, terminado em 3. Roda aí o Caixa Notícias, Zé. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 12, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de dezembro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 3. Os pagamentos são realizados na conta Caixa Tem ou na poupança da Caixa. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça. Vamos continuar o Momento de Serviço, falando de inclusão. O Guia Prático da Lei Maria da Penha ganhou uma versão em braille, o sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas. Quem traz mais informações é Diego Freitas. A Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal lançou, nesta terça-feira, em Brasília, a versão em braille do Guia Prático da Lei Maria da Penha. A cartilha, criada para informar sobre os direitos das mulheres e como denunciar violência doméstica, agora está acessível também para as pessoas cegas, o que promove mais inclusão.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, presente ao evento, afirmou que a iniciativa é um avanço significativo para as mulheres brasileiras e destacou as barreiras enfrentadas por mulheres com deficiência. Macaé Evaristo também reforçou a necessidade de uma nova formação ética e cidadã para erradicar a violência de gênero e a discriminação. A solenidade também marcou o encerramento dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, campanha global que destaca a urgência da luta pela erradicação da violência de gênero e pela proteção dos direitos humanos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Olha, o Diego trouxe informação aí, né, dessa inclusão, né, o guia em braille, mas eu estava pesquisando aqui a função do guia prático, que é para entender como funciona a Lei Maria da Penha na prática, né? A primeira função é alertar as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar no Brasil de que elas dispõem de meios para impedir essa continuação da violência e que elas devem usar esses meios para dar um basta nas humilhações, nas dores sofridas, tomar as rédeas aí da sua vida com dignidade e com paz. O guia explica detalhadamente 5 tipos de violências diferentes contra a mulher. Tem a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Então, detalhar o que é isso para a mulher realmente saber que às vezes está sofrendo uma violência e nem sabe que aquilo é uma violência. E o guia explica também que a mulher conta com o Ligue 180, mas quando o caso for urgente, é Ligue 190 mesmo, gente. É ligar para a polícia rapidinho, porque ali você pode evitar a violência física no momento que está acontecendo. Vamos lá, 8 minutos para as 5, os resultados do Enem vão sair agora 13 de janeiro. E com as notas do exame, os estudantes podem participar do SISU, do ProUni ou do FIES. Você fica sabendo agora qual a diferença entre esses 3 programas no Boletim MEC. Olá, eu sou Bruna Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. Alô, estudante! Fique ligado nas dicas que a gente tem para você. O ano está acabando, mas o começo de 2025 vai trazer uma grande novidade: o resultado do Enem. Marque aí, dia 13 de janeiro você vai poder conferir qual foi a sua nota. E você sabe como sua nota pode ser utilizada? Pode deixar que a gente te explica. Com a sua nota do Enem, você pode concorrer às vagas ofertadas para ingressar em universidades públicas por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Você também pode estudar em uma instituição privada com o FIES e o ProUni. Mas qual é a diferença entre eles? Ana Lúcia Pereira, diretora de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, nos dá mais detalhes. Todos os candidatos que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem de 2024 podem se inscrever para concorrer às vagas ofertadas pelo SISU, que é o sistema do MEC, que reúne todas as vagas disponíveis para instituições públicas de ensino superior. Já por meio do ProUni, Programa Universidade para Todos, é possível conseguir bolsas em instituições particulares. As bolsas podem ser parciais ou integrais. Com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, você pode financiar o seu curso de graduação até 100%. Após a conclusão do curso é que você começa a pagar as parcelas do financiamento. Lembre-se, para participar de qualquer um desses programas é preciso ter feito o Enem. Viu só como o Enem abre muitas portas, né? O ProUni oferece bolsas de estudo para que mais estudantes possam entrar no ensino superior. Para se inscrever nos processos seletivos, é preciso ter obtido a partir de 450 pontos na média das provas do Enem e não ter obtido nota 0 na redação. Lembrando que valem as notas obtidas nos 2 últimos Enem, ou seja, o de 2024 e o de 2023. O FIES aceita notas de várias edições do Enem. A partir do Enem de 2010 até o mais recente, a nota mínima exigida é a mesma do ProUni. Saiba mais em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os institutos federais transformam a vida de milhares de brasileiros. Por isso, o governo federal está retomando os investimentos na educação profissional e tecnológica. Serão criadas 100 novas unidades e 140 mil novas vagas em todos os estados do país. E isso é bom para todo mundo. Consulte a expansão em gov.br/MEC.
fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Luciano. Vamos falar de notícia boa na economia hoje, Luca? Sim. Olha só, o setor de serviços no Brasil cresceu 1,1% em outubro frente a setembro desse ano. E com isso, atingiu um novo recorde na série histórica e está 17,8% acima do nível pré-pandemia. A gente gosta muito de fazer essa comparação com o nível pré-pandemia, né, Luciano? Porque a economia do mundo todo, e a do Brasil não foi diferente, foi muito impactada pela pandemia. Exato. Então, quando a gente vai fazer uma comparação para saber se um determinado setor está crescendo mesmo, a gente precisa comparar com esse índice de antes da pandemia, né? Antes desse impacto. E um crescimento de 18% é considerável. Pois é, 18%. O setor dentro aí do setor de serviços que mais cresceu foi o de transportes. Deixa eu achar aqui o meu dado, Luciano. O setor de transportes que cresceu 3,2% em relação ao período de 4,1%, perdão. 4,1% em relação ao período de 2023 e mostrou expansão em todos os modais, viu? Terrestre, aquaviário, aéreo, armazenagem, enfim. Todos os setores aí dentro de transporte também cresceram, então foi o que a locomotiva literalmente aí faz que puxou. Sentido, né? Brasil produzindo mais, transportando mais as riquezas e aí crescendo bastante. Exatamente, né? Luciano. Na Voz do Brasil, inclusive, a gente vai ter na nossa matéria um empresário do setor de transportes que começou a carreira dele com um caminhão e hoje em dia já tem 40 caminhões. Olha aí. O negócio tá bom aí para quem transporta. Ainda falando aí do setor de serviços, Luciano, a gente vai falar de turismo também hoje na Voz do Brasil, porque o setor de turismo vai receber mais investimento, viu? O Ministério do Turismo liberou 452 milhões de reais do novo Fungetur, né, o Fundo Nacional do Turismo, para investimentos nesse setor. E aí, quem pegar, são recursos que vão estar disponíveis para crédito, enfim, para uma série de finalidades. Quem pegar pode ser empresas como hotéis, agências de turismo, setor de transportes também, como a gente já falou, organizadores de eventos, parques temáticos, restaurantes, vão poder usufruir desses recursos. Eles vão ser direcionados principalmente lá para o Pará, onde vai acontecer a COP30 no ano que vem. Né? Exatamente. Belém precisa se preparar para receber muitos turistas, né? Vai ser direcionado também para o Rio Grande do Sul, que foi muito afetado pelas enchentes. Exatamente. O setor de turismo no Rio Grande do Sul foi muito impactado pelas enchentes esse ano. E também para todo o país onde se recebe turistas estrangeiros. Os principais balneários, né, os principais municípios brasileiros que recebem turistas estrangeiros vão aí também poder usufruir desses 452 milhões de reais que vão ser investidos no setor de turismo. Para ter acesso tem que estar no cadastro. A gente sempre lembra isso aqui, né? Exatamente. É importantíssimo, inclusive, o pessoal do setor de turismo ter o seu cadastro ali regularizado no cadastro, viu? Tá certo. A gente se encontra às 7h. 7h, Luciano, eu e você em todas as rádios do país. É a Voz do Brasil. Até lá! E agora uma última notícia, combate à dengue. O Ministério da Saúde convoca a população para o dia D de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. A ação nacional acontece neste sábado, 14 de dezembro, com participação de estados, municípios e sociedade civil. O Ministério destinou R$1,5 bilhão para controle da dengue no ciclo 2024-2025, representando um aumento de 50% em relação ao período anterior. Dia D de combate ao mosquito, sábado agora. Se liga. Está chegando ao final o nosso assunto federal e eu volto amanhã às 4h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação.
EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.